Página 179, capítulo 21, a pegadinha do malandro. Malandro oferece cocaína para o Rafael, cantor meteu a mão em falso traficante da pegadinha. NP Variedades. Uma capa de jornal aqui, né? Uma capa de jornal. No dia 5 de agosto de 2000, Rafael Ilha, recém-saído de mais um tratamento contra a dependência química, desta vez com o médico espiritualista Dr. Bortolodamo. Dirigiu-se à TV Gazeta, em São Paulo, para participar da Festa do Malandro, programa comandado por Sérgio Malandro, nas noites de sábado, onde iria cantar e divulgar o CD intitulado Até o Fim. Com sua nova banda, Los Locos, recebido pelo pessoal da produção, foi encaminhado a um camarim, onde aguardaria sua vez de entrar em cena. E assim começava a pegadinha mais polêmica já exibida na TV até hoje. Página 180. Sem imaginar que havia uma câmera escondida no local, Rafael não estranha a presença de um rapaz, certo de que se tratava de mais um convidado da atração. Após um breve bate-papo, o cara lhe oferece cocaína. Ele se assusta e não aceita. O outro insiste. Rafael vai ficando nervoso, recusa novamente, pede para que jogue fora. Sai dessa, cara, você vai me fuder, vai se fuder. Isso é o fundo do poço. Mas o desconhecido ameaça. Se alguém entrar aqui, eu digo que a droga é sua. É o quanto basta, para o cantor acertar um tremendo soco na cara dele. Transtornado, continua a bater e a dar pontapés, até que funcionários da emissora entrem para apartar a briga. Malandro também corre até o camarim e, para desespero de Rafael, a vítima inverte a situação e garante ao apresentador que foi o ex-polegar que ofereceu o pó. Um requinte de crueldade nos 15 minutos que durou a armação. Quando, enfim, Sérgio revela-se que se trata de uma pegadinha, Rafael está esgotado física e emocionalmente. A repercussão foi imediata, proporcional à indignação do público, que se solidarizou com o artista, colocado numa situação de risco, já que era viciado e estava em recuperação. O Ministério Público Estadual de São Paulo recebeu inúmeras denúncias contra o programa e o promotor Fernando Capes requisitou à TV Gazeta a cópia da pegadinha para análise, sob a alegação de incentivo ao uso de drogas e atentado contra a dignidade humana. Enquanto isso, Sérgio Malandro comemorava a audiência que havia pulado dos 5 pontos habituais para picos de 11, sem saber que a revista Veja o acusaria de oportunista e desumano, e a isto o chamaria de irresponsável. Além de dezenas de outras críticas da imprensa. Para Veja, o apresentador mostrava ter plena consciência do que estava fazendo, repetiu várias vezes que ia veicular um quadro perigoso, até sugeriu suspendê-lo. Tudo uma farsa, é claro, conforme escreveu o jornalista Ricardo Valadares na edição de 16 de agosto de 2000. E aqui tem as fotos, né? As imagens da pegadinha foram apagadas. Só restou esse registro em fotos da revista Veja. Bom, e tem aqui 3 fotos que é da revista, né? Rafael, à esquerda, recusa a suposta droga que lhe é oferecida. Depois de muita discussão, o cantor se descontrola e parte para a briga. Funcionários da TV Gazeta têm de conter o transtornado Rafael. Rafael não sabia que era açúcar, achou que era droga e o bicho pegou. Aqui é a reportagem da revista, né? Na página 181, mais uma página de revista, televisão. Horror, o horror. Pegadinha sádica prova que não há limites para a falta de escrúpulos de Sérgio Malandro. Malandro disposto a tudo para ganhar audiência, ele se disse orgulhoso com o resultado do quadro. Realmente pegou pesado, né, gente? Não foi legal, não. Ainda abatido, Rafael contou o seu lado da história.
Eu não sabia de nada, fui pego de surpresa e entrei em pânico quando vi a cocaína, que na verdade era um saquinho de açúcar, e negou veementemente as suspeitas de que soubesse da armação. Eu jamais iria me expor daquele jeito conscientemente. Tudo isso mexeu psicologicamente comigo, mas não quero pensar que ele possa ter feito a pegadinha pensando apenas no Ibope. Sérgio afirma que não foi por audiência. Claro que as minhas pegadinhas sempre tiveram o objetivo de levantar o Ibope, mas dessa vez foi diferente. Foi para dar força a um amigo. É melhor falar que ele resistiu do que estampar nos jornais que fica engolindo pilha. A partir de agora, quem for oferecer droga para ele vai ficar com medo de levar porrada. Sílvia, a mãe de Rafael, não engoliu essa desculpa e, revoltada por tudo que viu o filho passar, fez questão de mandar uma carta ao apresentador. Página 182. Pegadinha com droga dá mais ibope a malandro. Aquilo foi de uma foi de um sensacionalismo inacreditável. Foi a coisa mais nojenta que eu já vi na minha vida. Escrevi para o malandro dizendo que o problema daquela brincadeira era o que poderia vir depois. Não deu outra. Passado pouco tempo, Rafael recaiu nas drogas. Está claro que a tal pegadinha teve influência. Uma pena que meu filho nunca tenha me deixado processá-lo. De acordo com opiniões de vários especialistas, na época, Silvio estava coberto de razão. Para o psiquiatra Dartil Xavier da Silveira, que naquele ano era o coordenador do PROAD, Programa de Orientação e Atendimento a Dependentes da Universidade Federal de São Paulo, a pegadinha foi de alto risco. O processo de superação da dependência química é repleto de recaídas. Uma pessoa nessas condições não deve ser exposta às drogas dessa maneira, ainda mais publicamente. Só de ver a droga pode ter reações físicas terríveis. No mínimo, foi uma brincadeira sádica, conclui. Já a psicóloga Ana Olmos, uma das fundadoras da ONG TVER, que estuda o conteúdo exibido pela televisão brasileira, declarou ser extremamente perigoso brincar com drogas nos veículos de comunicação. Rafael foi vítima de um marketing truculento e agressivo. Não se brinca assim com uma pessoa vulnerável como ele. E não se mostra cocaína, mesmo que de mentirinha, do jeito que foi mostrado. Página 182. O acerto de contas 9 anos depois. Por mais que Rafael tenha tentado não alimentar a polêmica em cima da atitude de malandro, a ponto de afirmar que a intenção do apresentador havia sido apenas a de ajudá-lo, na verdade, guardou uma mágoa profunda. Demorou 9 anos para que pudesse jogar na cara dele o que de fato pensava sobre a pegadinha. O acerto de contas foi feito em público, no quadro Porta da Fama do Super Pop, apresentado por Luciana Gimenez, na Rede TV, em que o convidado via foto de quem poderia estar ou não atrás da porta. E antes que se abrisse, tinha que dizer o que pensava a respeito da pessoa. Quando viu a imagem de Sérgio, Rafa não se conteve. Sacanagem o que você fez comigo, cara. Se estiver aí atrás, vai levar porrada. Não vou abrir para você. Foi uma brincadeira de mau gosto que não precisava. Em vez de o apresentador entrar no palco, surgiu no telão, em um depoimento gravado, Rafael Ilha é um grande garoto, carismático. Fui conhecendo, fui conhecendo as pílulas, conheço há muitos anos. Em vez de o apresentador entrar no palco, surgiu no telão, em um depoimento gravado. Rafael Ilha é um grande garoto, carismático. Fui conhecendo em pílulas. Conheço há muitos anos. Não tinha um circo e ele fazia shows lá, lá com o Polegar. Devia ter uns 15 anos. Lembro quando pegamos um voo da ponte aérea e ele estava com a Cristiana Oliveira, sua namorada, a gata, estrela de Pantanal. Na época, eu já era famoso. Não pegava nem jacaré no Pantanal. E ele já tinha pegado a Juma. Infelizmente, foi mais uma vítima das drogas. Se envolveu e teve todos aqueles problemas que a mídia já noticiou e todo mundo já sabe. Mas é um moleque que eu gosto muito, tem sensibilidade artista, sempre fez muito sucesso. Só depois desses elogios tocou no assunto delicado, que marcou as carreiras dos dois.
Toda pegadinha é de mau gosto para quem é vítima. Eu já fui vítima de pegadinha e já paguei muita gente também. E já peguei muita gente também. Para quem assiste em casa é engraçado, as pessoas se divertem. O Rafael foi ao meu programa cantar. E como gosto muito dele, me perguntei: Rafa, você está curado dessa história toda. Você merece voltar a cantar na TV? A gente tem que merecer as coisas na vida. E ele respondeu: Serginho, eu parei, estou limpo. Aí o diretor junto com a produção, teve a ideia de testar o Rafael para ver se merecia cantar no programa, já que estava se dizendo curado. Então, bolaram o negócio do açúcar como droga para que um ator oferecesse para ele no camarim. O cara entrou lá, fez toda a simulação e o Rafael se saiu muito bem. Eu fiquei super feliz nesse dia, porque demonstrou que estava curado, não aceitou a proposta do rapaz, não caiu na história dele, ficou firme. Não me arrependo de ter feito essa pegadinha com ele, porque fiz com uma ótima intenção. E quando a gente faz uma coisa com muito boa intenção, não tem do que se arrepender. Eu prejudiquei o Rafael? Não muito, pelo contrário, o resultado foi positivo. O ex-polegar acompanhou o depoimento atentamente e, ao final, comentou: bacana, eu nunca tinha parado para conversar com o Serginho sobre essa pegadinha. As pessoas se indignaram, eu também me indignei. Fiquei bravo, saí do programa, acabei nem gravando, desisti de cantar e fui embora. A revolta me fez machucar o ator, bati muito na cara dele, que gritava: para, é pegadinha. E eu dizendo: ah, é pegadinha? Então vai apanhar mais ainda. Rafa mal terminou de falar e a porta da fama se abriu. Malandro ficou frente a frente com ele. Uma surpresa que terminou em abraços e beijos diante das câmeras. Mesmo assim, ainda houve espaço para uma ligeira troca de farpas. Sérgio não se deu por satisfeito e afirmou: olha, estou triste porque você fechou a porta para mim. Você sabe que eu gosto de você. Sabe tudo o que aconteceu. Sabe a intenção com que nós fizemos tudo isso. A resposta veio rápida. A verdadeira intenção eu não sabia. Estou sabendo agora. O apresentador então se explicou mais uma vez, esperando que fosse a última. Essa pegadinha foi feita há muito tempo, quando eu estava na TV Gazeta, e deu tumulto, porque as pessoas não entenderam. Na verdade, o que nós fizemos naquele momento era o que ele viveria dali em diante. Porque quando a pessoa sai da clínica de reabilitação e volta a viver em sociedade, se ele já está caminhando na rua, indo aqui e ali, é claro que esses zumbis, esses vampiros do tráfico e do vício vão para cima dele. O Rafael sabe disso, e se ele for homem o suficiente, vai dizer aqui agora ao vivo. Quantas pessoas já ofereceram cocaína para ele, chamaram de novo para as drogas? Eu tive amigos que morreram por causa disso. Na página 184, ainda tem o programa da Luciana Gimenez e o Sérgio Malandro e o Rafa, né? Luciana Gimenez faz o reencontro de Malandro e Rafael no Super Pop. Página 185. Sem dar tempo do próprio Rafael confirmar ou não, Malandro continuou: eu estava cansado de ver esse garoto na mídia porque tinha engolido pilha. Rafael ia engolindo pilha. Para quem gosta da outra pessoa, é triste vê-la assim. É triste ver um amigo carismático, talentoso, se destruindo. Nesse momento, ele interrompe Serginho. Nada disso. Nessa época, eu não tinha engolido coisa nenhuma. O apresentador, porém, não se deteve nesse detalhe. E como prevendo a depressão que ainda tomaria conta do cantor naquele ano de 2009, olhou para ele e disse: você está amargurado com a vida. Você não é mais aquele Rafael que me ligou chorando quando eu estava no Super Pop para dizer que eu era seu irmão porque tinha te defendido no programa. Defendi porque gosto de você, que é uma vítima das drogas. Por isso, quando me perguntam qual foi o meu prazer em realizar aquela pegadinha, eu digo: era um VT, não era ao vivo. E ele não aceitou o pó. O próprio Rafael autorizou que a pegadinha fosse ao ar, porque tem que ter autorização para mostrar o lado positivo dele, o de estar curado e digno de ter voltado à condição de ser humano. Esse foi o meu papel.
Agora, é claro que se tivesse topado usar aqueles porcaria, não entraria no ar e ainda iria tomar um esporro meu, porque eu gosto dele. Enfim, o resultado foi positivo. Esse é o meu orgulho, mostrar que estava curado. Sei que muita gente nas ruas dizia para ele: "E aí, Rafa, gostei. Você não aceitou, tá curado." E ele podia andar de cabeça erguida. Para quem viu na TV e era viciado, ficou uma esperança no ar. Se ele pode dizer não às drogas, eu também posso. Apesar de terem esclarecido a situação de uma vez por todas, o trauma deixou marcas. Palavras como prazer e orgulho para justificar o que aconteceu só serviram de consolo a Sérgio Malandro. Para Rafael, sobraram outras duas palavras como consequência do que passou naquela noite: recaída e sofrimento. Um capítulo que as câmeras nunca mostraram. E aqui na página 185 tem uma foto dele e o Sérgio Malandro e o Rafael Ilha abraçados, né? Depois da conversa cara a cara, tudo termina num abraço. Página 187, capítulo 22. Trancado no hotel com 200 pedras de crack e um revólver. Rafael pede socorro. Depois de uma tentativa de suicídio, o cantor mostra-se decidido a lutar contra as drogas e é internado em outra clínica de reabilitação. Não acho que tenha sido impossível a ameaça do meu filho de atentar contra a própria vida, da sua mãe. Ele voltou para as ruas, destruído física e emocionalmente. A banda Los Loucos lançou o primeiro CD, não fez sucesso e acabou em questão de meses. Aí veio a descabelada, fase em que afundou de vez. Eu consumia 60 pedras de crack por dia e passei a assaltar porque precisava de R$ 700 a cada 24 horas para poder comprar tudo isso, o que dava uma média de R$ 20.000 por mês. Dos R$ 700 diários, 600 eram para o crack e 100 para bebida e cigarros, porque eu simplesmente não comia. Não havia perspectivas, não acreditava em mais nada, nem nele mesmo. Só tinha certeza de que nunca se livraria do vício, o que tornava a sua existência insuportável. Estava saturado do círculo vicioso de surtos, clínicas, reabilitações e recaída. Tinha vergonha da minha fraqueza. Decidiu colocar, decidiu colocar um ponto final em tanto sofrimento, comprando toneladas de crack e um revólver. Na sequência, hospedou-se num pequeno hotel na Vila, página 188, na Vila Mariana. Trancado no quarto, iria fumar até explodir. No desespero, misturou as duas coisas. Durante 3 dias, consumiu 200 pedras e, por último, colocou a arma na cabeça para fazer roleta russa. No instante de puxar o gatilho, veio uma crise de choro incontrolável. Deixou o revólver cair no chão e agarrou o telefone. Liguei para o único número que me lembrava, já que estava totalmente drogado. Do outro lado da linha atendeu o Dr. Carlos Magno, do DENARC, Departamento de Investigações sobre Narcóticos em São Paulo. Eu disse para ele: doutor, se o senhor não chegar aqui em 20 minutos, não vai mais me achar, porque vou me matar. A resposta foi imediata: segura aí que estou chegando. Nesse meio tempo, Rafa correu até a rua Funchal, no Itaim, onde havia uma boca de tráfego. Dei azar porque estava fechada, por conta de uma blitz da rota. O jeito foi esperar, escondido na esquina, até que os policiais fossem embora. Comprei mais pedras e voltei ao hotel. Quando o doutor Magno chegou, meia hora depois, Rafa estava viradão, mas concordou em ser levado para São Carlos, no interior paulista, onde seria tratado em uma comunidade evangélica. Era a minha última escolha, me internar ou me suicidar. A viagem seria longa. Enquanto Rafael encarava 4 horas de estrada usando crack sem parar, sob o pretexto de evitar uma crise de abstinência, o telefone tocou na sala de Sérgio, o Bururu. Era o pastor Marçal, responsável pela clínica Saber Amar, avisando de mais uma missão. Teria de fazer o resgate do ex-polegar, que estava sendo levado por um representante do DENARC, um psiquiatra e um repórter da Folha de São Paulo. Já era noite quando o carro do Dr. Magno parou no acostamento da rodovia Washington Luiz, São Paulo 310, para deixar Rafa aos cuidados da equipe de resgate.
que já o aguardava como conta Bururu. Encontrei Rafa bastante alterado. Começou a oferecer resistência, aí eu disse para ele: ou você entra na ambulância agora e não volta, ou fuma o que tem que fumar e vai embora. Ele me respondeu: acho que vou embora. Para ganhar tempo, falei: então, dá uma paulada, fumar crack e vai. E eu mesmo comecei a ajudá-lo a preparar a pedra. A estratégia funcionou. Quando fumou e teve o twin, pico de ação da droga, aproveitei e disse que ele estava sofrendo uma overdose, que precisava de socorro e abri a porta da nossa viatura. Entrou apavorado e no ato foi sedado pelo nosso pessoal. Rafael dá a versão deles dos fatos. A viagem havia acabado e o crack não. Quando comecei a fumar outra pedra, Sérgio me disse que a polícia estava chegando. Fiquei assustado, ainda tinha muita droga no bolso e subi rápido na ambulância. Lá dentro, dei de cara com os 5 residentes ex-internos especializados em resgate de viciados. E percebi na hora que tinha caído numa armadilha. Não deu tempo de fugir. Eles me agarraram para aplicar o Dormonide injetável, um sedativo pesado. Comecei a me debater e foi pior. Como não conseguiam enfiar a agulha na minha bunda, no meu braço, passaram a furar onde dava, principalmente nas coxas. Aí eu caí duro. Era o começo de outro capítulo dominado pela palavra tortura. Afinal, na ciranda de clínicas em que a sua vida havia se transformado, já tinha, já tinha recolhido bosta de vaca com as mãos, como teste de humildade, voltado do abismo das convulsões, rodeado de pastores, a declamar salmos e a expulsar forças demoníacas, quando tudo o que precisava era de um médico e não de louvores. Sabia o que era ser trancado em um quarto escuro se não tivesse boa nota em comportamento e o peso de sofrer o assédio de um enfermeiro que lhe oferecia cocaína em troca de favores sexuais. Tudo isso ainda seria pouco perto do que iria amargar nos próximos 14 meses. Página 191, capítulo 23. Na clínica evangélica, chutes e orações. Ainda há esperança. Internado numa clínica de recuperação para se desintoxicar, o cantor Rafael Ilha tem acompanhamento psicológico e cuida da própria espiritualidade. Rafael se sente um ser humano falsificado e sem conteúdo. Página 191. Rafael está de joelhos orando em meio ao culto, em seu primeiro dia na clínica evangélica. O sol começa a nascer. Um pastor caminha entre os pacientes, todos descalços, e para perto dele. Está de olhos fechados e mudo. Na verdade, está prestes a cochilar, mas leva um chute tão forte que cai no chão gemendo de dor. Dormir durante o culto não tem perdão. O pastor ainda chama um funcionário que, de cacetete na mão, o obriga a se ajoelhar novamente e continuar em oração. Essa cena nunca mais sairia da memória de Rafael, pois deixava claro como seriam seus dias dali para frente. Era um lugar radical, nem sapatos a gente podia usar. Chutavam quem não orasse, usavam cacetetes, batiam, eu também apanhei. O tratamento incluía até máquinas de choque. Foi muito difícil, porque tinha que acordar às 5h30, ir para o culto, orar, tomar café da manhã e depois trabalhar na roça. Não havia acesso à rádio, televisão, qualquer tipo de informação era proibido. Nem jornais, revistas, nada, só a Bíblia. Apesar de tudo isso, eu quis ficar lá. Foi a maior internação que já tive, de agosto de 2000 a outubro de 2001. Estava disposto a continuar por séculos, se necessário, desde que me curassem. Já tinha perdido mais de 10 anos da minha vida por causa do vício, então tempo nenhum seria longo demais para mim, se me dessem a certeza de que sairia recuperado. Sofri todos os dias, mas tive um despertar espiritual e encontrei sentido para a minha vida. Depois do chute nos joelhos e das orações, Rafael, mesmo mancando, teve que ir para a sala do café da manhã, onde o aguardava aquele que seria o seu guia nos bons e maus momentos, Sérgio Augusto Gonçalves de Oliveira, o Bururu, ex-drogado, ex-piloto da aviação
que se tornou bacharel em Direito, teólogo, especialista em dependência química, formado pela Universidade Federal de Santa Catarina, responsável pelo resgate de Rafael, queria apresentar-se oficialmente, já que o novo paciente não se lembrava dele por conta do crack que havia consumido na noite da internação. A sintonia entre os dois foi imediata. Enquanto Rafael comia seu pão com manteiga, ele se aproximou. Seja bem-vindo, meu nome é Sérgio e serei seu guardião aqui na clínica. Ah, então você é meu anjo da guarda. Está aqui para me proteger? Respondeu ao simpatizar de cara com o Bururu. Para te proteger de você mesmo, garantir sua segurança. Agora, te levanta que é hora de pegar na enxada. Aqui a vida é dura. Não tem tempo para tentações do diabo, retrucou Sérgio de maneira firme, mas amigável. Rafael passou 1 ano e 2 meses levantando quando o céu ainda estava escuro, orando, limpando banheiros, carpindo, cuidando dos porcos e das vacas no sítio, ajudando a retirar novos pacientes da ambulância, tomando remédios, lendo a Bíblia. Parecia tranquilo, mas teve também que enfrentar seus demônios, as crises de abstinência. Nessas horas, virava outra pessoa, disposto a enfrentar tudo e todos para fugir da clínica, indo da dissimulação à agressividade. Quando nada surtia efeito, colocava a vida em risco novamente e engolia objetos, como pilhas, canetas, parafusos, escovas de dente, o que visse pela frente. Bururu lembra de tudo isso em detalhes. No total foram 5 tentativas de fuga. O Rafael não evoluía no tratamento, o que só foi acontecer no 8º mês de internação. Na primeira crise engoliu bucha e parafusos. Aí saiu correndo, pegou um Discman, tirou a pilha e engoliu também. E gritava o tempo todo: vou morrer se não me tirarem daqui. Tentamos acalmá-lo, nos reunimos em 7 profissionais da clínica, inclusive o pastor Marçal, para conversar com ele, mas não adiantava. Fazia ameaças. Não me interessa. Eu vou processar vocês por cárcere privado. Vou pedir uma indenização milionária se me acontecer alguma coisa aqui. De repente caiu no chão e fingiu uma convulsão. Ele era um artista nesses momentos. Mas Rafael não contava com a reação de seu anjo da guarda, que já havia percebido a farsa, pura chantagem emocional. Foi minha vez de gritar: pastor, esse cara está fingindo. Vamos parar ele na raça, porque está pensando que é inteligente, mas não me engana, não. Vou arrancar as calças dele e vou bater na bunda dele. Aí Rafael acordou na hora e foi levado para o hospital. Ele deu entrada na Santa Casa de Misericórdia de São Carlos, onde o exame de endoscopia revelou que a pilha já estava no intestino e a situação era grave. Na sala de cirurgia, passou por um corte vertical no abdômen. Foi um choque para o pessoal da clínica, que nunca tinha encarado um caso como esse, com agravante de se tratar de um artista, o que levou dezenas de repórteres até a cidade de Bururu. Conta que foi necessário fazer um contrato com o hospital para garantir a privacidade de Rafael. O assunto o assunto já tinha virado outro escândalo na mídia. Tivemos que alugar 2 quartos separados apenas por uma porta de vidro, porque assim o pessoal da segurança podia ficar de olho no Rafael 24 horas por dia e impedir qualquer pessoa estranha de se aproximar dele. O assédio da imprensa era tão grande que até eu saí no tapa com um fotógrafo. Maior que isso, só a conta do tratamento que ficou uma fortuna. Na página 192, com Sérgio Bururu, o protetor na clínica evangélica. Os dois estão abraçados. Acordava às 5 da manhã para cuidar das vacas e porcos, o Rafael e as vaquinhas atrás. Laudo médico, paciente irrecuperável. A repercussão da cirurgia gerou uma dúvida crucial na clínica. Seria viável manter Rafael como interno ou melhor seria dispensá-lo para que fosse se tratar em outro lugar? Afinal, na visão da direção, ele era um paciente com poucas chances de recuperação, que trazia prejuízo e gerava intranquilidade. Como um verdadeiro protetor, Sérgio Bururu comprou a briga por Rafael e assumiu a responsabilidade pela continuação dele na comunidade. Era o chefe da reintegração social.
portanto, o mais indicado para tratar extremistas, como são chamados dependentes radicais, como Rafa. De fato, era um caso complicadíssimo, não só por causa da fama e da marcação da imprensa, mas porque já trazia um laudo em que o psiquiatra que havia cuidado dele se isentava do tratamento, afirmando que Rafael era mais do que irrecuperável. Mesmo assim, consegui convencê-los a abraçar a causa e não repudiá-lo. Os médicos resolveram, então, adotar a estratégia de medicá-lo, mas não de modo pesado, para poderem analisar mais detalhadamente as reações dele no seu dia a dia na clínica. O resultado foi outro susto. Apenas um mês após a operação delicada e ainda em recuperação, Rafael tentou de novo, mais 2 pilhas garganta abaixo. Desta vez teve mais sorte, pois os objetos ainda estavam no estômago e foram retirados através da endoscopia, sem necessidade de reabrir a barriga. O neurologista Dr. Pedro C. Kamimura, que cuidava dele desde sua internação, foi chamado para opinar sobre o caso e resumiu tudo numa frase: ele atenta contra a própria vida inconscientemente. É preciso ter cuidado. A primeira providência foi manter vigilância 24 horas por dia e ter só homens nessa tarefa, porque Rafael era muito carismático, persuasivo e costumava seduzir as enfermeiras. Ainda no hospital, depois da primeira cirurgia, ele insistia em querer um cigarro que estava proibido, é claro, mas pegou na mão de uma enfermeira loira e muito bonita e implorou para fumar. Olhou para ela de um jeito que a moça desmontou e virou fã, a ponto de questionar o médico sobre o motivo de não dar o cigarro a ele. Acabou demitida, conta Bururu. A equipe que cuidava de Rafa também sofreu cortes. Ele não aceitava ficar na clínica e, como era muito inteligente e bom de conversa, quanto menos pessoas em volta dele, menos chance teria de convencer alguém a ajudá-lo numa fuga. O tratamento na clínica era cristão, baseado no tripé verdade, ciência e espiritualidade, como Sérgio Bururu explica. Nunca mentíamos para os pacientes. Eles tinham sempre todos os cuidados médicos e aprendiam a se amparar na palavra de Deus através da Bíblia. Às vezes, parecia que Rafael era atormentado por espíritos negativos, a ponto de um dia estar anestesiado e mesmo assim tentar morder o cateter. Morder o catéter. O Senhor foi fundamental na vida dele, mas demorou até que o ex-cantor voltasse a entender a importância da fé em sua recuperação. A falta do crack gritava dentro dele e no 4º mês de internação veio nova tentativa de escapar da clínica. Quando engoliu uma caneta Bic e um lápis, não teve jeito. Voltou para a mesa de cirurgia. A pressão sobre Sérgio aumentou. A direção não acreditava mais em qualquer chance de Rafael se livrar das drogas. O crack fala na mente e no coração da pessoa de tal forma que o dependente se sente como se estivesse morrendo de sede no deserto. Como argumentar com alguém assim? Mas é nessas horas que não se pode desistir. E o guardião não abandonou seu protegido, parecia disposto a carregar essa cruz, sem imaginar que ficaria ainda mais pesada.